e hoje nós estamos com mais um convidado muito especial. Estamos com o deputado da Assembleia da República de Portugal, Pedro Frazão. Pedro, que prazer recebê-lo. Olá, o prazer é todo meu recebê-la aqui no nosso país. Seja muito bem-vinda a Portugal. É com muito gosto que recebemos aqui uma comunicadora de tão internacional fama e estou muito entusiasmado para ter esta conversa consigo hoje. Muito obrigada. Pedro, a gente vai direto ao assunto, porque nós estamos percebendo, sentindo na pele o que no Brasil as pessoas chamam o levante da direita. Só que quem está aqui na Europa e também lá na Grã-Bretanha, a gente diz que isso já vem há algum tempo sendo desenvolvido. Sim. E que agora todos estão começando a ver. Parece que ser de direita até está virando moda. Glória a Deus. Estávamos esperando esse momento. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história. Você sempre defendeu os valores conservadores? Olha, Jamil, eu na verdade sempre fui um praticante conservador, porque para já nunca tive nada a ver com a política até aos 46 anos de idade. Eu não era uma pessoa política. Eu estudei, fui viver nos Estados Unidos, onde eu estudei e trabalhei também. Depois voltei para Portugal, casei-me com a minha mulher, que eu sou médico veterinário, a minha mulher é médica dentista. Formámos uma família numerosa, que é o centro e a força da minha vida. E sempre pratiquei os valores cristãos. Eu sou católico, praticante, tal como a minha mulher, e portanto sempre estive entretido em primeiro fazer a minha base académica, a minha base intelectual, depois formar a minha família numerosa, que era para mim um objetivo de vida, e depois também partilhar com o resto da sociedade, com os meus amigos e com os meus familiares, os valores pelos quais me regia, no fundo, a tábua de valores axiológicos que todos nós temos. Chegou a uma altura em que, de facto, eu fui interpelado por esta nova força política que apareceu em Portugal, que é o Partido Chega, um partido que apareceu apenas em 2019, e fui interpelado pelo seu presidente, por André Ventura, para poder contribuir para a sociedade, não só com a minha família, não só entre os meus amigos, mas também com uma intervenção mais pública. E eu já tinha alguma intervenção porque escrevia artigos de opinião para alguns jornais, para alguns meios de comunicação social, porque sempre fui muito interventivo e bastante opinativo em relação aos temas, por exemplo, do aborto, aos temas da eutanásia, aos temas da família, aos temas até da economia liberal, que sempre defendi, porque como vivi nos Estados Unidos, aprendi a viver de uma forma economicamente liberal, que promove o empreendedorismo, que promove o trabalho, que promove o mérito de cada um. E, portanto, sempre defendi isso cá em Portugal, mas não de uma forma política. E quando o Partido Chega apareceu, eu senti uma certa atração, não só pela figura do líder, que é André Ventura, que é uma figura bastante carismática, mas também com a matriz política, porque era uma matriz política verdadeiramente nova e muito sedutora, que vai ao encontro do que a Jamil está a dizer agora, que é, de facto, essa modernidade nos valores conservadores, porque quando eu cresci, os valores conservadores estavam mais numa direita, nos partidos de direita um pouco mais ortodoxa. E esse advento da nova direita em todo o mundo, deste novo neoliberalismo, veio trazer um pouco uma direita mais moderna, uma direita mais próxima dos jovens, uma direita com uma mensagem mais imediata e mais inteligível para as pessoas. E, portanto, eu senti-me atraído por este novo partido político, com o qual comecei a colaborar, principalmente na parte da vida e também na defesa dos valores da vida e na defesa daquilo que é a minha base académica, que é o setor primário, o setor das pescas, o setor da agricultura, o setor da pecuária. E, portanto, fui ajudando o partido nesse sentido. E fui-me aproximando e, de facto, deu-se este convite de dizer o líder do partido, em 2020, o partido tinha apenas um ano, e fez-me o convite de integrar a direção nacional do partido para poder contribuir como uma figura preponderante nas políticas da família e nas políticas do setor primário. E eu tive que fazer uma escolha. E essa escolha foi um pouco difícil para mim porque eu tinha uma carreira na medicina veterinária, era professor também, e essa minha escolha era
ou continuava com a minha carreira na medicina veterinária e como professor, ou ia ter uma vida mais pública, porque por via de eu ter uma família numerosa não posso tocar muitos instrumentos profissionais ao mesmo tempo e, portanto, para salvaguardar o meu tempo de família, eu tinha que escolher qual era a profissão que eu queria ter, se queria continuar médico, veterinário e professor ou se queria ser político. E pensei onde é que poderia ajudar mais a sociedade e de que forma é que poderia disseminar mais a palavra da verdade, e como é que poderia influenciar mais outras famílias, não só em Portugal, mas também no mundo, e hoje eu acho que estamos a falar para muitos lugares do mundo, para quem eu mando um grande abraço, como é que poderia influenciar mais? Não foi uma escolha fácil, foi um pouco uma travessia no deserto, porque o ser humano é sempre um bocadinho avesso à mudança, não é? Nós temos sempre uma certa resistência à mudança. Mas em meditação, em oração e em profunda meditação, eu achei que de facto tinha que dar esse salto, mesmo que fosse um salto difícil, porque eu fui muito perseguido nessa altura. Em 2020 o Partido Chega era acusado em Portugal de ser fascista, de ser um partido reacionário, de ser um partido retrógrado, de ser um partido racista, homofóbico, xenófobo e tudo mais o que lhe possam chamar. Um pouco como acontece também em todo o mundo, não é? Sim. E portanto não foi fácil, nem para mim, nem para a minha mulher, nem para os meus filhos, porque nós fomos chamados de tudo, tivemos que aumentar a segurança da nossa casa, tivemos que mudar algumas rotinas familiares, inclusive eu tive que mudar o colégio dos meus filhos tiveram que mudar o colégio, portanto não foi uma mudança fácil. Mas hoje eu digo que vale a pena, porque ao fim destes anos o Chega passou de 1 para 12 e agora para 50 deputados, somos a terceira força política em Portugal e estamos a acompanhar aquilo que a Jamila estava a dizer na sua pergunta, que é este advento da direita por todo o mundo. Sim. Agora tivemos a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, que foi magnífico para todo o mundo livre e para todo o mundo conservador, mas tivemos também na Europa, tivemos o ano passado, tivemos a vitória de Giorgia Meloni como primeira-ministra de Itália, temos também na Hungria um primeiro-ministro também conservador, tivemos também o ano passado a vitória de Geert Wilders na Holanda, que também trouxe o PVV para o governo da Holanda. Temos na Áustria também. Na França, Marine Le Pen e o Rassemblement National tiveram também uma grande vitória. Portanto, por toda a Europa se sentem estes ventos da direita e se sente que, de facto, aquela hegemonia do pensamento esquerdista e maligno, que o pensamento esquerdista é um pensamento maligno, porque é um pensamento que ataca a família, ataca a vida humana e ataca as liberdades, direitos e garantias das populações, está a acabar. Portanto, essa hegemonia do pensamento esquerdista está a acabar e eu estou muito confiante que um dia também em Portugal possamos ter um governo de verdadeira direita e ter o André Ventura como primeiro-ministro de Portugal. Nossa, quanta coisa para a gente falar. Teve uma coisa que você falou e já escutei algumas vezes desses primeiros momentos desde que você chegou, é essa questão de ter um líder forte, alguém que possa inspirar e que sirva de exemplo. A gente escuta falar muito do André Ventura e se você busca as pessoas que estão no Chega, todos vocês têm a mesma linha de pensamento que é comum em qualquer partido. O que o Chega é diferente do Partido Conservador, de qualquer outros que já existem aqui em Portugal? O que o Chega tem de diferente? O Chega é um partido que tem bandeiras muito fortes contra a corrupção, tem uma bandeira muito forte antissistema, tem uma bandeira muito forte de disrupção com nós dizemos mesmo que queremos avançar para a Quarta República. Portanto, Portugal está neste momento a viver a Terceira República, desde a implantação da República em 1910, e nós estamos a viver a Terceira República, mas nós somos tão disruptivos e tão antissistema que dissemos que queremos avançar para uma Quarta República. Isso foi uma mensagem totalmente nova, porque nestes 50 anos desde a nossa Revolução de 1974, que terminou com a Segunda República, que viveu um Estado totalitarista, digamos assim, e a Primeira República também tinha vivido um Estado totalitarista militar. O que acontece é que nestes 50 anos de democracia, de facto, a democracia não entregou aquilo que prometeu ao povo.
não entregou a libertação dos grandes poderes que subjugam as classes mais oprimidas, não entregou uma verdadeira democracia, porque não existe uma verdadeira liberdade de imprensa em Portugal. Os meios de comunicação estão, na verdade, digamos que subjugados ao poder económico e até em alguma subsidiação do Estado. E não existe uma verdadeira transparência do Estado. Portugal está em péssimo lugar nos rankings anticorrupção mundiais. Todos os anos aumenta a corrupção em Portugal. Aliás, há poucos meses atrás tivemos um primeiro-ministro que se teve que demitir por um enorme escândalo de corrupção. Foram encontrados 75 mil euros em notas dentro do gabinete da sua residência oficial, no gabinete do chefe de gabinete. Causou um escândalo de corrupção brutal em Portugal, que levou à admissão do primeiro-ministro. Essas buscas onde encontraram o dinheiro foram na sequência de investigações sobre vários ministros do seu governo que estariam implicados num caso chamado caso Influencer, que é um caso de tráfico de influências no que concerne às minas de lítio e a outras grandes contratos públicos no setor da energia e do ambiente em Portugal. E, portanto, o Partido Chega trouxe, de facto, uma mensagem disruptiva e, digamos que é o partido que chegou, depois de 50 anos da Revolução, a dizer o rei vai nu. Não sei se a Jamil conhece essa história do rei vai nu. E, portanto, em Portugal vivia-se um pouco essa situação. E o Chega teve a coragem de dizer isso. O Chega, na pessoa, obviamente, do nosso fundador e líder, André Ventura, que é uma pessoa absolutamente extraordinária, detentor de uma inteligência única, com uma enorme genialidade de comunicação, um carisma absolutamente avassalador e que de facto é capaz de levar atrás de si massas populares e massas de pessoas que estavam, no fundo, fartas do que estavam a viver em Portugal e veem no Chega e em André Ventura um autêntico farol de esperança para um futuro melhor para o nosso país, porque é isso todos que nós queremos para o país, para as nossas famílias, para os nossos filhos e para as gerações futuras. Nós acreditamos muito veementemente que um país é composto por todas as gerações que já cá viveram e já não estão, pelas gerações atuais que estão vivas, das várias idades, entre todos nós, e também pelas gerações futuras. Existe este contrato social entre os que morreram por este país, os que estão neste momento neste país e os que hão de vir. Nós somos devedores deste país às gerações futuras. A minha ação na política, eu quando faço política, ou quando defendo uma causa, penso sempre o que é que no futuro vão julgar sobre o que eu estou a fazer hoje. E, portanto, é preciso haver esta noção histórica de não só sabermos que vamos ser julgados no futuro por aquilo que estamos a fazer hoje, mas também saber que devemos honrar aquilo que foi feito no passado. Portugal é um país com uma história riquíssima, na qual está incluída o Brasil, na qual está incluída também o Reino Unido, com o qual temos a aliança mais antiga do mundo. Portugal e Inglaterra têm a aliança mais antiga do mundo. E, portanto, nós temos que ter a nossa ação política com isso muito presente, não é? Isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, nós temos uma enorme responsabilidade em fazer política. E, no fundo, acho que é isto que as pessoas viram no Chega, esta transparência, esta sinceridade na alma, esta vontade de fazer o bem e de defender aquilo que está certo. No fundo, defender aquilo que está certo, porque as pessoas estavam fartas de ser enganadas em Portugal. E, portanto, não sei se isso acompanha os movimentos de direita do mundo, mas uma coisa que eu também vejo hoje, talvez fruto até dos mecanismos das redes sociais, do YouTube e de todos os mecanismos tecnológicos que nós temos à nossa disposição, hoje é muito fácil nós falarmos com outros conservadores de todo o mundo, termos conferências, a troca de ideias, e, portanto, isso foi algo que a esquerda fez muito bem no século XX, criando a Internacional Socialista. E no século XX os partidos de direita mais conservadora
como eram por natureza nacionalistas, não privilegiavam esta conversa internacional e esta partilha de valores, esta partilha das bandeiras comuns. Seja a bandeira pró-vida, seja a bandeira dos valores cristãos, seja a bandeira do liberalismo económico. Todas essas bandeiras que temos em comum, diria que estas três são as mais importantes, todas essas bandeiras, e ir buscar nos outros, fazer uma aliança internacional em nome do conservadorismo. E isso acho que é de facto o que está a trazer um enorme elan para que em todo o mundo os povos estejam a acordar daquele período negro que foi o século XX, no que concerne à hegemonia esquerdista e aos Estados que ficaram subjugados ao poder comunista, e de facto no século XXI está a haver um advento da liberdade para que muitos países possam desabrochar e trazer o progresso aos seus povos, não é? Acho que isso é muito importante. Sim, sim. E acho que é essa mensagem que o Chega traz e que está de facto a entrar como um copo d'água numa pessoa com sede, porque Sim. as pessoas têm sede da verdade e as pessoas reconhecem a verdade. Sim, a verdade e a liberdade. Casado, pai de 7 filhos. A mensagem que a gente recebe no mundo com relação ao que está acontecendo em Portugal, eu falo a gente e os conservadores, né? Porque Sim. o que a grande mídia fala, a gente joga no lixo, porque não presta. O que a gente recebe é que vocês estão aqui em Portugal enfrentando dificuldades seríssimas com questões de ideologia, né? Você Sim. como pai de 7 filhos, eu tenho um e tenho cabelos brancos. Eu sou mais nova do que o deputado, só para deixar claro aqui para todo mundo. Mas eu fico pensando, você falou da importância do passado, do presente e do futuro. Sim. Como é que a gente vai salvar Portugal dessa situação terrível com as agendas ideológicas com as crianças? Sim, é verdade. Em primeiro lugar, quero fazer aqui um disclaimer, é que de facto eu tenho 7 filhos, são 5 rapazes e 2 raparigas, mas aí tenho que conceder o mérito à minha mulher. De facto, o mérito da nossa família numerosa é ser muito funcional, muito feliz e bastante... Time, é um time. É um time, exatamente. O mérito é muito da minha mulher, porque de facto aí nós temos que conceder, nós homens temos que conceder que de facto o motor das famílias são as mulheres, aliás são elas que são as principais geradoras de vida e portanto é magnífico. Tem o seu lado trabalhoso, não é? Não é fácil ter uma família de 7 filhos, mas eu costumo dizer que nós dividimos as tristezas e multiplicamos as alegrias. Uma família numerosa é sempre um sítio onde, quando alguém tem um problema, consegue dividir o problema e todos juntos nós conseguimos ultrapassar o problema e o problema fica menor. E quando alguém tem uma alegria, conta essa alegria aos outros e a alegria é tão grande e multiplica por tantos que rapidamente de uma pequena vitória de algum dos irmãos ou de algum dos pais faz-se uma grande festa e fica tudo a regozijar em casa e fica tudo num êxtase de alegria. Portanto, esta é a verdade. Uma família numerosa é um sítio onde nós dividimos tudo as tristezas. Intenso. Dividimos as tristezas e multiplicamos as alegrias. E, de facto, a família é também aquilo que me motiva e me dá força para continuar nesta luta política. Porque... a verdade é que, quer dizer, eu como médico veterinário, quer dizer, apostando no negócio das clínicas veterinárias e todo essa que é o advento com o animalismo que existe hoje na sociedade, quer dizer, existem muitos milionários veterinários, não é? E no mundo das clínicas veterinárias é um mundo de bilhões de dólares em todo o mundo. O povo não quer 7 filhos, quer 7 pets. É, exatamente. Pronto, mãe de pet. Eu também tenho pets, não tenho nada contra os pets. Agora, é preciso ver os animais como animais. Sim, e não em substituição da família, não é? Portanto, isso é preciso ter muito bem ordenado os valores da vida humana e da vida animal e colocar os animais são coisas maravilhosas. Eu dediquei toda a minha vida académica a estudar animais, estudei biologia marinha, depois estudei medicina veterinária, portanto, não há ninguém que goste mais de animais do que eu, mas como um animal, não é? Um animal é um animal, uma pessoa é uma pessoa. E cada animal tem que ser entendido como a sua espécie, quer dizer, nós não podemos tratar um cão como um gato como um cão, ou um touro
como um gato ou um cavalo, como um cão, não é? Portanto, porque hoje em dia na sociedade há uma série de confusões de pessoas que não veem as coisas como elas são na verdade, não é? E esse animalismo que hoje acontece na sociedade é também um dos sintomas dessa doença do wokeismo. Existe um vírus que está a infectar a sociedade em muitos países e que já chegou cá a Portugal, que é o vírus do wokeismo, que é um vírus que, no fundo, tem a mesma origem, que é o marxismo. Simplesmente, em vez de ser o marxismo económico, é o marxismo cultural, porque se no século XX o marxismo apostava na luta de classes e no confronto económico entre os mais ricos e os mais pobres, uma vez que ficou manifesto o falhanço desse modelo económico, o marxismo, a onda marxista teve que mudar, não é? E, portanto, esta segunda onda marxista aposta mais no wokeismo, no marxismo cultural, no fundo a escola de Gramsci, o gramscismo, que tenta acabar com a família, acabar com as bases sólidas de uma sociedade saudável através da contaminação ideológica e, neste caso, atacando a própria natureza humana, não é? Portanto, é um vírus que ataca a mais basilar condição humana, que é o entendimento do próprio eu. Quando esse vírus entra numa família, entra numa escola ou entra numa cidade, a primeira coisa que tenta atacar são os jovens, portanto, minando o entendimento do seu próprio ser, colocando em perspectiva e semeando a dúvida se eu sou rapaz, se sou rapariga, se sou unicórnio, cachorro. Se sou, exatamente, hoje em dia já nem é só se sou rapaz ou rapariga, já é se me identifico como um cão, ou como um gato, ou como um unicórnio, ou como um dragão, ou como uma figura mítica, etc. Portanto, ou seja, no fundo o wokeismo é uma rebelião contra Deus, porque se nós acreditamos que Deus nos criou à sua semelhança e imagem, e que nos criou como homem e mulher, seres complementares, quando uma corrente filosófica vem tentar fazer valer a verdade de que tu és aquilo que quiseres, então há aqui um confronto, não é? Nós, das duas, uma, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou então somos aquilo que quisermos. E, portanto, quando a criatura diz eu sou aquilo que eu quero e não a imagem e semelhança de Deus Pai Criador, então isto é uma rebelião contra Deus. Eu entendo isso assim. E, portanto, para mim, o vírus do wokeismo, mais do que um movimento ideológico e um movimento da esquerda marxista cultural, é também obra do maligno, é obra do maléfico. E, portanto, que também utilizou o marxismo cultural, o marxismo económico, neste caso no século XX, para causar mais de 100 milhões de mortes por todo o mundo. E, portanto, aqui a mão do maligno está por trás do marxismo. Isto é uma luta do bem contra o mal. Eu sou católico e, portanto, acredito que o mal é o diabo e o bem é Deus. Quem não for católico e tiver outra interpretação sobrenatural do mundo pode ter outra proclamação de fé, ou na base de tudo pode estar também só o pensamento natural. Se nós pensarmos na base científica e biológica do ser humano, indo pelo pensamento natural biológico, também é muito fácil desconstruir esta mensagem do wokeismo. Portanto, o que nós temos que ver aqui e para responder à sua pergunta, finalmente, se calhar estou a demorar muito tempo. Não, está maravilhoso. Mas como é que nós podemos combater e livrar o país e o mundo desta... É desconstruir a mentira, é demonstrar a verdade e fazer ver às pessoas que a felicidade não está na rebelião contra a sua própria natureza. Ninguém é feliz quando se vive na revolta. Quando vive na não aceitação de si próprio. Isto é uma coisa que até a própria psicologia ensina, não é? A pessoa tem que se aceitar. A pessoa tem que aceitar a sua natureza. E qual é a nossa natureza? Nós temos uma natureza biológica, somos seres humanos. O ser humano é um ser sexuado,
com sexo masculino, um sexo XX feminino, ou XY. com genoma, com um cariótipo, com um fenótipo, e portanto cada ser vivo tem o seu genótipo, portanto os seus cromossomos, a sua composição genética, e depois tem o fenótipo, que é a forma como se expressa celularmente as suas células, não é? Portanto, nós não podemos negar essa natureza. É muito engraçado quando nós falamos de transexuais e quando queremos demonstrar que isso é uma farsa. Basta dar este exemplo: se um homem se submete a cirurgias de transformação e de mudança aparente de sexo. Vamos dar por um exemplo que um homem faz essas mudanças e comete um crime. E, portanto, é descrito pelas testemunhas do crime como uma figura que aparenta ter um género feminino, com uma idade tal e tal. Se chamarem a polícia forense, a polícia criminal, e forem fazer um teste de DNA, o que vai aparecer é um DNA masculino e, portanto, vai-se verificar que o praticante do crime é um homem. Portanto, quando nós vamos à base científica e à base biológica, tudo radica aí. Portanto, não vale a pena estarmos a mudar a nossa aparência física quando a nossa essência nunca vai mudar, o nosso verdadeiro eu nunca mudará. Portanto, eu acho que a melhor maneira de combater a desinformação é com a ciência e com a verdade. E eu tenho a certeza absoluta que vamos conseguir ultrapassar esta fase, ainda que isso vá custar a felicidade e a vida de muitos milhares de jovens, porque, por exemplo, em Portugal, eu vi recentemente estas estatísticas do ano passado para este ano, duplicar o número de cirurgias de mudança de sexo. Jovens? Em jovens. Neste momento fazem-se 2 cirurgias de mudança de sexo por semana em Portugal, e o que é mais grave de tudo é que se faz no Sistema Nacional de Saúde, portanto são cirurgias que são pagas pelo Sistema Nacional de Saúde, são pagas pelo erário público, pelos impostos que todos nós pagamos aqui em Portugal, e portanto esse número está a crescer. Okay. Mas ao mesmo tempo que esse número cresce, existem também já inúmeros testemunhos de pessoas que estão já na fase a seguir, Jamil, que já se arrependeram e, portanto, que muitas vezes até põem em perspectiva o mau aconselhamento que tiveram de médicos e psicólogos que aparentemente os terão forçado a entrar nesse caminho, porque atrás disto existe uma grande indústria. Sim. As grandes farmacêuticas, as Big Pharma, como se costuma dizer, estão por trás da indústria de mudança de sexo. Nós não nos podemos esquecer que em cada pessoa que é convencida a mudar de sexo está um consumidor hormonal para o resto da vida. E isso representa muitos milhares de dólares. O próprio procedimento cirúrgico em si representa também pagamentos às equipas médicas e pagamentos que são feitos aqui em Portugal com menor expressão, porque muitas delas são feitas no Serviço Nacional de Saúde, mas nos Estados Unidos a indústria da mudança de sexo é uma indústria de bilhões de dólares. Portanto, há aqui também um interesse corporativo e económico das grandes farmacêuticas que tem que ser denunciado também, tal como houve nas vacinas do Covid, tal como há em outros âmbitos da saúde, e, portanto, nós temos que denunciar isso, não é? Qual ação o Chega propõe quando vocês, em nome de Jesus, chegarem à presidência? O que é que vocês vão fazer para acabar com isso? Porque olha, o André Ventura tem vários discursos e tem uma expressão muito forte que eu gosto muito, que é: quando chega a chegar ao poder vai deitar a ideologia de género no caixote do lixo. Não é? E, portanto, nós temos que ter a consciência que este governo atual de Portugal manteve 400 milhões de euros do erário público, do Orçamento de Estado, que está agora prestes a ser aprovado nestes dias, para igualdade de género. Eles dizem igualdade de género porque não querem admitir o termo ideologia de género. Mas isso é da igualdade de género. Estes 400 milhões de euros do Orçamento de Estado vão para onde? Vão para associações LGBT que promovem campanhas, os prides, as manifestações, etc. Vão para ações de formação em institutos públicos, vão para campanhas publicitárias que, por sua vez, são compradas aos órgãos de comunicação social, que são os principais clientes
do Estado e, portanto, há aqui depois uma certa instrumentalização da compra de publicidade institucional aos meios de comunicação social. Mesmo jeito que acontece no Brasil. Sim, exatamente, Inês. Vocês chamam lá a renda, portanto, aquelas taxas que pagavam à Globo, não era? Que pagavam à Rede Globo, que o governo pagava à Globo como... Mas é como se fosse um subsídio. É, um subsídio, exatamente. Que é exatamente a mesma coisa. Este governo que tomou agora posse em abril passado, portanto faz agora 7 meses, Luís Montenegro, uma das primeiras medidas que anunciou foi um pacote de 30 milhões de euros para a comunicação social. Esse pacote de 30 milhões de euros para a comunicação social foi sobre repetir o que eles querem que o povo foi sobre o álibi de existir uma crise financeira em muitos meios de comunicação social, de alguns órgãos de comunicação social estarem em pré-falência e estarem prestes a ter que fazer despedimentos coletivos. E porquê é que os órgãos de comunicação social estão em pré-falência e prestes a ter que fazer despedimentos coletivos? Porque simplesmente as pessoas deixam de comprar, porque quando as pessoas percebem que uma revista ou um jornal é tão tendencioso que já não diz a verdade, as pessoas viram-se para aqui, para estes meios que a Jamil começou a fazer, um pouco também fruto disso, não é? Estava a contar-me que tinha começado também neste mundo da comunicação para desconstruir as mentiras que são ditas nos big media, portanto as pessoas, como reconhecem a verdade, como eu disse há pouco, a verdade é fácil. deixam de assistir, largam esses meios de comunicação social convencionais e vêm para os nossos meios. Ao fazer isso, provocam quebras na publicidade, provocam quebras nas vendas e, portanto, isso leva a uma crise financeira. Os governos, como querem continuar a ter os seus porta-vozes oficiais, subsidiam os meios de comunicação social para continuar a ter os seus canais, que são aparentemente independentes, mas, no fundo, são altamente dependentes da conta do Estado. Uma coisa que nós estamos enfrentando nesse meio da comunicação, porque hoje em dia quem tem um telefone pode ter uma mídia. Nós somos a mídia. O próprio Elon Musk, no X, já falou isso e eu acho que as pessoas estão tomando gosto em buscar a verdade, porque como a gente acabou de falar, a verdade ela é. Né? Que nem Jesus, eu sou. Não precisa de muita de firula. Nós estamos enfrentando uma censura severa no Brasil e no Reino Unido. Existem pessoas indo para a cadeia porque estão falando ou mostrando às pessoas a verdade. É muito preocupante, sim. Você está tendo isso aqui em Portugal? Como é que você, como parlamentar, vê isso? Até agora não. Se bem que com esta mudança do governo isso ficou totalmente adiado, digamos assim. Mas olha, é curioso, Jamil, já viu como é engraçado que os países da esquerda, os partidos da esquerda, aliás, e até o próprio partido do Lula e o partido do Labour Party no Reino Unido, falavam sempre dos partidos da direita como os censores e que vinham acabar com a liberdade e aqueles que nos querem tirar os direitos, as liberdades e as garantias. E afinal é nos países onde a esquerda está no poder que as pessoas estão a ter problemas de liberdade de expressão. Isto é paradoxal. Portanto, aqueles partidos que mais atacam a direita de querer tirar liberdades às pessoas são esses partidos que, quando chegam ao poder, nomeadamente com os exemplos que deu, no Reino Unido e no Brasil, é aí que as pessoas estão a ter problemas de liberdade de expressão. Portanto, isto é uma verdade insofismável e que está aos olhos de toda a gente. E a verdade é essa. E, portanto, o que acontece é que aqui em Portugal, quando estava o Partido Socialista no poder, na legislatura anterior, que estava a governar com uma maioria absoluta no Parlamento e tinha um governo que se pode dizer do eu posso, quero e mando, porque tinham maioria absoluta no Parlamento e tudo o que queriam fazer, poderiam fazer, aí estavam a falar, sim, de fazer uma agência de verificação de factos, portanto, existir uma agência governamental de verificação de factos, sim, por causa que não é. Exatamente, por causa do problema das notícias falsas, das fake news, e por causa do problema da desinformação. Ora, isso não era mais do que querer fazer o célebre Ministério da Verdade do Sim. Orson Welles.
quem nos está a assistir e queira ler esse livro magnífico do Big Brother. É o George Orwell, 1984. Exatamente, de George Orwell, cujo título é 1984. Lá está expresso já essa ideia da criação do Ministério da Verdade. E isso é o sonho último de qualquer ditador, de poder dizer o que é verdade e o que é que não é, a seu belo prazer e na sua perspectiva e na sua mundivisão. Isso estava a ser discutido antes do governo cair por causa do escândalo de corrupção. O governo caiu, mudaram os partidos, a maioria absoluta desapareceu da Assembleia da República. Agora aqui em Portugal governa o PSD, que é um partido de centro-direita, um pouco como o PSDB do Brasil, é um partido irmão, e também com mais deputados à direita do que à esquerda. E, portanto, existe uma maioria parlamentar de direita em Portugal. Passámos de uma maioria absoluta do Partido Socialista, de esquerda, para um governo do PSD com maioria, com um arco parlamentar maior à direita do que à esquerda. E, portanto, isso afastou um pouco essa ideia de querer fazer um tal Ministério da Verdade em Portugal. E, portanto, eu acho que neste momento estamos livres disso. Mas, por exemplo, em Espanha, onde está também a governar o PSOE, que é o Partido Socialista Espanhol, isso está a ser também já um problema nas redes sociais e depende também de qual é a rede social, não é? Porque o Twitter... Repara, já me leu no Twitter. Eu comecei a ser muito ativo no Twitter em 2020, quando vim para a política, e desde 2020 a 2023 eu perdi 3 contas no Twitter. Portanto, eu tive 3 contas banidas no Twitter. Aliás, foi muito engraçado porque esta conta que eu tenho agora, antes do Twitter ser comprado pelo Elon Musk, eu não usava o meu nome no Twitter, a minha conta era o deputado banido. Porque eu já tinha sido banido. Vamos ter amizade, porque eu sou a rainha do ban. Minha casa é o ban. Então eu já tinha sido banido tantas vezes do Twitter e contas com muitos milhares de seguidores. Obviamente que aqui em Portugal o universo dos nossos seguidores não se compara com as contas brasileiras, porque de facto o Brasil são 210 milhões de pessoas, não é? Um pouco mais, mas muito mais do que aqui. 230, 240 milhões de pessoas. Nós em Portugal somos 11 milhões de pessoas, portanto as nossas contas de social media, em termos de seguidores, tem que haver uma proporcionalidade. Mas eu tinha muitos milhares de seguidores e mesmo assim era banido. E era banido por coisas totalmente inócuas. Por falar a verdade. Sim, por falar a verdade. Olha, uma delas foi banido porque uma coisa tão simples. Partilhei uma notícia. Portugal recebeu refugiados do Afeganistão. E esses refugiados do Afeganistão, como não existia sítio onde colocar os refugiados do Afeganistão, eles iam ser colocados numa penitenciária, numa cadeia. Uma cadeia que estava desativada já há alguns anos, não tinha presos. Tinha sido desativada porque não tinha condições para os presos. De ter preso. Exatamente. E então iam colocar os refugiados que vinham do Afeganistão nessa penitenciária que estava desativada, dizendo que iam fazer umas pequenas obras para colocar. E eu fiz um tweet a dizer: isto é inadmissível, é isto que é ser humanista, trazer refugiados para colocar numa penitenciária que nem tinha condições para ter lá os presos e agora vão colocar lá. Então, esse tweet foi considerado xenófobo e racista e eu recebi uma notificação do Twitter a dizer que a minha conta tinha sido banida sem apelo possível. Portanto, no appealing. Portanto, fui banido. E então, quando criei uma conta nova, eu pus o deputado banido. Pronto. Aí já não havia problema. Portanto, isto acontecia em Portugal, não é? Também no Facebook. Aliás, agora, acabou agora, há poucos dias, um castigo que eu tive no Facebook. Eu sou muito castigado no Facebook. Sou um menino. Já gostei disso, tá? Porque a gente eu costumo dizer que ser banido é sinal de idoneidade. Se você está ali, você está em cima do muro. E não estamos na fase do cima do muro, tá? Porque em cima do muro é o inferno. Quem quer estar do lado direito, quem está seguindo a palavra de Deus, tem que escolher. Tá em cima do muro, já está do outro lado. Desculpe, deixa eu só aqui falar isso. Em cima do muro é o limbo, não é? É o purgatório. Portanto, nós não queremos estar no limbo nem no purgatório. Nós queremos estar do lado da luz, não é? Do lado da verdade. E, portanto, mas para dizer que agora, há poucos dias, acabou
um castigo, que eu tive 90 dias de castigo no Facebook, imagina, 90 dias. Imagina falar para os filhos isso, estou de castigo 90 dias. Eu falo muito com os meus filhos sobre isso, falo Perfeito. mesmo, sim, e falo e discuto e nós fazemos... eu tenho filhos já, o meu filho mais velho tem 18 anos, o meu filho mais novo tem 3, tem assim uma escadinha, mas com os mais velhos, com os adolescentes, é um tema de conversa e que nós gostamos muito e falamos muito também sobre o que se passa na política internacional, por exemplo, esta questão israelo-palestiniana, o conflito russo-ucraniano, as eleições no Brasil são um grande tema de conversa em minha casa, também as eleições de Donald Trump, da Kamala, etc. Portanto, é tudo... Isso é muito bom em casa, discutir política, porque eu gosto muito de ouvir os meus filhos, porque eles trazem frescura, trazem juventude, dizem-me o que é que... Frescura boa. Exato. Aprendi. Traz frescura. Frescura boa, não é? A frescura aqui em Portugal não é essa frescura do Brasil. É novidade, não é? Quer dizer, frescura Desculpa, em Portugal... não podia perder a oportunidade. Quer dizer novidade, trazem novidade. E, portanto, é muito importante e também, no fundo, é como é que se diz? Um case-based learning, não é? Portanto, é a aprendizagem política com base no caso, com base naquilo que está a acontecer. Sim. Falar em frescura. A sua figura, deputado, ela é muito nova. Eu estou falando para as pessoas que não acompanham desde 2020 o que você está fazendo, que é aqui em Portugal. E essa é a intenção. No Reino Unido nós temos muitos portugueses. E, obviamente, no Brasil, a nossa base é Portugal. Então, é importante que as pessoas vejam que não necessariamente você precisa nascer numa família política, como a esquerda sempre fez. Né? Porque a esquerda fez isso, foi criando as pessoas, os seus soldadinhos ao longo do tempo. Mas pessoas como o senhor, notando a necessidade de intervir, quase, né? São pessoas comuns. Sim, que somos mesmo. Isso é uma grande riqueza que nós temos no Chega, é exatamente essa, é que não há ninguém no Chega que seja político de carreira. No nosso grupo parlamentar, agora que somos 50 deputados na Assembleia da República, a Assembleia da República Portuguesa tem 230 deputados, nós somos 50, portanto somos a terceira maior bancada, e nós temos um bombeiro como deputado da Assembleia da República, temos um maestro como deputado da Assembleia da República, temos vários professores não universitários, temos também professores universitários, mas também temos professores da escola básica. Temos a deputada mais nova do Parlamento, a Baby of the House, como nós costumamos dizer, não é? Que é até um título. Mas deputada não é misógino. A direita não gosta de mulher. Você tem deputada. Nós temos muitas. Olha, Jamil, sabia que o Partido Chega é o único partido que tem deputados negros na Assembleia da República Portuguesa? O Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista, o LIVRE, que são os partidos da esquerda, nenhum deles tem um deputado negro. É uma branquitude que não se consegue... A pessoa olha para ali e tem que pôr óculos escuros. Está ali a branquitude. E na nossa bancada, e nós somos acusados de ser racistas e xenófobos, temos 2 deputados negros, são os únicos 2 deputados negros que existem na Assembleia da República, e um deles é luso-brasileiro. É brasileiro. Fala tal e qual como a Jamil fala. É o Marcos Santos, é eleito pelo distrito do Porto e nasceu do Brasil, veio para Portugal há muitos anos atrás, radicou-se em Portugal, ganhou a naturalidade portuguesa, é um brasileiro conservador de direita, entrou no Chega e foi eleito deputado da Assembleia da República. É um detalhe, é um mérito. E hoje faz discurso, ele falou hoje na Assembleia da República, na discussão do Orçamento de Estado, com o português do sotaque brasileiro. E como é que é possível, ainda assim, na Assembleia da República e a grande mídia, dizer que nós somos xenófobos, quando somos o único partido do Parlamento português a ter deputados com origem brasileira e a ter deputados negros. Já viu o paradoxal? E as pessoas tendem a dizer que isso é hipocrisia. Eu quero deixar claro que não é. Não é hipocrisia, é agenda. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, o que eles estão falando. A esquerda, ela não tem uma forma linear de agir. Elas é paradoxal, porque elas aí acertam qualquer coisa. Se acertar o A, estão no lucro, o B, o C, qualquer um. Eles ela não é tão programada que isso está sendo replicado em vários países no Ocidente.
né? Porque se fosse, não, é só em Portugal, não ia ser uma coisa ocasional, não, é esporádico, está acontecendo só em Portugal, não, está acontecendo só no Brasil. Mas a agenda, ela está em todos os países do Ocidente, ou seja, é uma característica, como você estava falando, né, Pedro, de desconstrução da família, tirando a base a nossa referência como sendo Deus, né? E fazendo com que a gente perca totalmente a nossa estabilidade familiar. E com isso as pessoas desorientadas perdem a referência de Deus e da família, vai ter referência no Estado dessas pessoas que querem controlar a gente. Esse é o grande problema. Portanto, para dizer que a nossa bancada é muito eclética, tem pessoas com doutoramento até pessoas do mais simples que pode haver, mas que representam o povo português e que têm o seu apor político a dar, as suas ideias, ganharam o lugar de deputado por mérito próprio e, portanto, trazem uma enorme riqueza ao Partido Chega e falam com o coração, falam com transparência, falam com verdade, com sinceridade e falam para as pessoas, para os portugueses comuns, não é? E isso é uma coisa que não tem preço. Deputado, estamos chegando ao final. Eu poderia conversar com o senhor muito tempo, mas temos uma família. Vamos sim. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a comunidade, eu ia falar brasileira, mas não, para a comunidade que fala português. Não só em Londres, na Grã-Bretanha, aqui em Portugal, que temos muito, mas a comunidade brasileira do Brasil e todos aqueles, né, Angola, que língua maravilhosa essa. Deixa um recado, por favor, com relação a essa luta de estarmos mudando o mundo para melhor, do lado direito da história. É verdade, o português é uma das grandes heranças que Portugal deixou em todo o mundo e que fez irmãos em todos os continentes, de todas as raças, e de muitas de sensibilidades humanas, digamos assim. E, portanto, o português, que une tantos milhões de pessoas em todo o mundo, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, é um património imaterial que é inigualável. E, portanto, é algo que nos permite comunicar, permite estar aqui a termos esta conversa, a conectarmos, a trocarmos ideias e a fazer nascer a luz para outras pessoas que nos possam estar a ver e que eu espero que isso esteja sinceramente a acontecer. E a mensagem que eu quero deixar é, no fundo, uma mensagem de muita esperança no ser humano. O ser humano é algo, como eu disse há pouco, é criado por Deus e, portanto, tem tudo de bom. Só é preciso exercitar esse bem e exercitar esse caminho para a virtude, não é? Nós temos sempre duas opções na nossa vida: fazer o bem ou fazer o mal. E se as pessoas forem paulatinamente sendo puxadas para o lado do bem, as pessoas vão responder. Porque é do lado do bem que está a verdadeira felicidade. E além de estar a verdadeira felicidade, eu acredito que está também a vida eterna. Mas mesmo aqui, já neste mundo, nós não precisamos de esperar pela vida eterna para ser felizes. Nós podemos já ser felizes aqui neste mundo se soubermos corresponder àquilo que é o verdadeiro plano de Deus para nós. Ou seja, se nós correspondermos exatamente àquilo que Deus planeou para nós vamos encontrar aí a felicidade. E temos muitas dicas para fazer isso. Desde logo, as regras básicas para viver, que são os 10 mandamentos. E logo aí é uma coisa muito simples, muito fácil, que temos ao nosso alcance e que é como se fosse um manual de instruções para a vida humana e uma garantia de que, se fizeres isto, a coisa vai funcionar bem. E depois tentar praticar todas as virtudes humanas. As virtudes humanas podem ser entendidas de um ponto de vista sobrenatural ou até de um ponto de vista antropológico, mas quando a pessoa é virtuosa, a pessoa é feliz. E, portanto, essa mensagem de esperança de que nós estamos a levar esta mensagem política ao mundo inteiro, não só para transformar a sociedade, para transformar a economia, para tornar os países mais prósperos, mais ricos, mas também para trazer felicidade às pessoas e às famílias. E, portanto, cada pessoa, se começar por mudar a sua própria vida e mudar a vida daqueles poucos que estão à sua volta, no fundo foi isso que eu comecei a fazer quando deixei de ser um jovem adolescente e passei a ser adulto e me casei e quis criar a minha família e falava com os meus amigos. No fundo,
era essa pequena célula que eu estava a tentar promover e nutrir e fazer crescer. Essas pequenas, se nós conseguirmos mudar alguma coisa no nosso pequeno universo, e se todos fizermos isso, funciona como muitas células de um grande corpo todo unido. E todos vamos melhorar com isso, não é? Portanto, trazer essa mensagem de esperança que vale a pena o esforço, vale a pena o trabalho, vale a pena acreditar e vale a pena tentar fazer o mundo melhor. Não é fácil, há muitos constrangimentos, há muitas coisas que puxam para baixo, há muito cansaço, há obviamente a nossa carga enorme, ideal que vamos carregar a vida toda, que é o pecado original, não é? Que eu chamo-lhe pecado original porque sou católico, mas é aquela tendência que todo o ser humano tem, quer dizer, trabalhar custa, não é? Levantar cedo custa, ir para o ginásio para ter saúde e ter um corpo saudável também custa. Cumprir um horário custa. Estudar 2 horas para o teste que vamos ter amanhã custa. Portanto, esse custar é uma tendência natural para nós não fazermos aquilo que há para ser bem feito. Mas se nós conseguirmos resistir ultrapassar essa pequena resistência e conseguirmos fazer o que deve ser feito a cada momento, então a vida vai ser muito melhor. Portanto, fazer uma enorme esperança e acabar com uma frase que eu gosto muito de dizer e que digo também muitas vezes aos nossos filhos. Aos meus filhos, aos nossos, meus e da minha mulher. Em cada momento faz o que deves e está no que faz. Isto quer dizer o quê? É muito simples. Faz o que deves e está no que faz. Tem dois passos. O primeiro passo é faz o que deves. Ou seja, eu estou aqui agora e estou a me entregar de toda a alma e coração a esta entrevista, estou-me a abrir, não estou a mexer no telemóvel, não estou a pensar no que vou fazer a seguir, não estou a pensar no que fiz antes. Portanto, estou naquilo que estou a fazer. Eu decidi que neste momento estou a fazer isto e, portanto, vou fazer bem. Está no que deves, que é fazer aquilo que se deve, o que está certo, o que está bem, e fazer como deve ser. Portanto, faz o que deves e está no que fazes. Estar a sério, eu agora vou estar aqui 1 hora a estudar, então vou estar a estudar mesmo. Não vou estar a responder no Instagram, nem vou estar a responder a mensagens. E se nós conseguimos praticar este caminho para o virtuosismo, eu tenho a certeza que vamos todos ser muito felizes. Deputado Pedro, prazer enorme conversar com o senhor. Foi todo meu. O prazer foi todo meu. Espero que possamos nos encontrar na próxima vez. Sim, espero que sim. E vice-presidente do Partido Chega, fica aí a dica, gente. Presta atenção. Tá? Quero agradecer ao Veritas Liberato por mais uma vez nos ceder o estúdio para essa entrevista. Jamile Davis, de Portugal, para a TV Londres. O mundo passa por aqui.